A paz do Senhor a todos. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade a qual Ele nos concede. Começamos aí 4 minutos atrasados, problemas de técnica, mas graças a Deus o Senhor está nos concedendo mais uma live que vamos nessa noite aqui falar um pouco da palavra de Deus, falar um pouco sobre o projeto que nós iniciamos aí há pouco mais de um mês. Todos sejam bem-vindos, que Deus possa abençoar a todos que estiver aí conosco nesses minutos que se seguirão. Que Deus abençoe a todas as casas aonde a nossa voz alcançar essa noite, que o Senhor seja com cada um. É essa a nossa preocupação nesta hora, neste momento em que o mundo está pasmado por esse vírus, assustado pelas crises mundiais, seja econômica, seja de saúde, seja financeira. O mundo está assustado. Para onde nós vamos? O que vamos fazer? Qual que vai ser o nosso caminho daqui para frente? Estamos olhando para o Planalto, olhando para o governo, esperando alguma solução de lá, e nós vemos os impasses, né? Porque é assim mesmo, o mundo é dessa forma, o governo humano é cheio de crises, cheio de problemática. Mas essa noite nós queremos falar da esperança da igreja. Nós queremos falar do objetivo da igreja. Porque, irmãos, se você não acredita, se você não crê, se você não espera, a tua fé é inútil. Porque a fé do cristão ela só tem valor. A fé do cristão ela só tem um objetivo. Se ela estiver firmada nessa promessa, na volta de Jesus. Eu vou estar fazendo uma oração agora, para nós estarmos iniciando a live. Eu quero pedir desculpa aos irmãos. Nós lançamos um videozinho no Store e também no status do WhatsApp, falando que está participando aqui a cantora Magda Sodré, mas por compromisso e por forças maiores ela não pôde. Quem sabe na próxima. A Solane Cristina já está aqui conosco, ela está aqui no canto, né? Não quer aparecer, mas ela vai estar conversando com os irmãos que quiserem aí estar demonstrando o seu carinho, expondo a sua opinião do que nós vamos estar falando daqui para frente. Eu quero já me adiantar que nós vamos tentar fazer uma live o mais rápido possível, está muito frio, mas eu espero, irmão, que nesse pouco tempo que nós estivermos aqui, a presença de Deus seja real, não só aqui onde nós estamos, mas aí na tua casa, onde você está, os irmãos que forem assistir depois no gravado, né, porque muitos agora estão com compromissos com a igreja, estão saindo para ir para a igreja, né, outros estão ocupados com visitas, mas os irmãos também que estiverem assistindo depois no gravado, eu fiquei feliz que a outra live que nós fizemos já chegou aí próximo a quase 300 visualizações. Isso para mim é uma bênção, irmão. É o Senhor confirmando, é o Senhor abençoando, é o Senhor mostrando que Ele está na frente, que Ele está abençoando. Então, irmão, ore juntamente comigo, aí onde você está. Leva o teu pensamento a Deus, leva o teu coração ao Senhor, peça para que Ele fale contigo. Se você está enfermo, se você está neste momento triste, abatido, algo está te ferindo, algo está te magoando, que neste momento o Espírito Santo com mão forte possa agora adentrar na tua vida, aleluia, possa entrar agora na tua casa,
o Senhor possa te tocar agora com mão poderosa, porque eu creio que o Senhor não mudou, eu creio que Jesus continua o mesmo, eu creio que a nossa fé não é em vão no Senhor. Então, irmão, neste momento, não importa a tua situação, importa é o Senhor a qual você está agora colocando a tua fé. A tua fé que é importante, a tua convicção que é importante, é o teu objetivo é importante. Então vamos agora unir o nosso objetivo. Qual é o objetivo? A presença de Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Deus, tudo aqui é para a tua glória. Sabemos, ó Pai eterno, que Satanás luta, Senhor. Meu Pai, ele luta fermente, ó Pai eterno, para impedir, para atrapalhar, para colocar tropeços, para barrar, Senhor. Mas eu creio que a tua mão forte já está tirando agora todos os empecilhos. Senhor, meu Pai eterno, eu creio, ó Pai, agora que o Senhor está enviando socorro agora, Jesus Cristo. Eu creio que agora, meu Pai, o Senhor está colocando as tuas mãos poderosas. Eu creio que agora, Jesus, o Senhor está fazendo um milagre. Eu creio, Senhor amado, pelo poder do teu nome, Jesus, o céu está se abrindo agora. Aleluia, Senhor, o céu está se abrindo agora. Deus, iremos falar sobre da tua volta. Satanás não quer que ninguém escuta falar do teu retorno, porque ele quer que todos se desanime. É melhor você parar, é melhor você desanimar. Jesus não volta mais não, mas essa noite eu creio, Pai eterno, que o Senhor estará restaurando muitas fé. Aleluia, o Senhor estará, Senhor amado, trazendo muitas pessoas, meu Pai, novamente a acreditar no impossível, que esse céu vai se abrir, aleluia, que nós ouviremos o bradar da voz do arcanjo Miguel dizendo aí vem o noivo e seremos arrebatados. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, consola agora, Senhor. Consola neste momento, Deus. Faz o teu milagre agora, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, mais para frente eu vou estar falando um pouco do canal, mas para nós não perdermos, se é que estamos perdendo tempo, né? Falar da palavra de Deus nunca é perder tempo. Vamos entrar na palavra do Senhor. Eu coloquei, irmão, a mensagem subordinada à epígrafe, ou o texto, ou o tema, o meu amado vem, e vem o meu amado. Cantares, capítulo 5, e versos 1. Cantares, irmãos, nós poderíamos usar a mesma hemenêutica, ou a mesma exposição de Salmos, mas não é necessário. Você pode falar capítulo 5 e versículo 1, mesmo ele sendo um livro de cântico romântico. Diz-nos a palavra do Senhor desta forma: já entrei no meu jardim, minha noiva, minha querida, estou colhendo mirra e outras plantas perfumosas. Estou comendo o meu favo de mel e bebendo o meu vinho e o meu leite. Vocês que se amam, comam e bebam, até ficarem embriagados de amor. Eu dormia, mas o meu coração estava acordado. Então ouvi o meu amado bater na porta. Deixe-me entrar, minha querida, meu amor, minha pombinha sem defeito. A minha cabeça está molhada de sereno, e o meu cabelo está úmido de orvalho. E eu já tirei, agora é a noiva que responde ao chamado do noivo, eu já tirei a roupa. Será que é preciso me vestir de novo? Já lavei os meus pés, porque sujá-los outra vez? O meu amor passou a mão pela abertura da porta, e o meu coração estremeceu. Eu já estava pronto para deixar o meu querido entrar. As minhas mãos estavam cobertas de mirra, e os meus dedos também.
e eu segurava o trinco da porta. Então abri a porta para o meu amor, mas ele já havia ido embora. Como eu queria ouvir a voz, procurei-o, porém não o pude achar. Chamei-o, mas ele não respondeu. Os guardas que patrulhavam a cidade me encontraram. Eles me bateram e me machucaram. E os guardas das muralhas da cidade me arrancaram a capa. Prometam, mulheres de Jerusalém, se vocês encontrarem o meu amado, digam que eu estou morrendo de amor. Irmão, a leitura que eu fiz foi na linguagem de hoje. Na exposição da live passada, vimos a maior prisão do homem, que é o pecado. Nós estudamos ou tentamos explanar um pouquinho que a maior prisão do homem não é o Carandiru, não é a Alcatraz, lá nos Estados Unidos, uma das maiores prisões que era numa ilha. Não, a maior prisão do ser humano é o pecado. Aprendemos que pelo pecado de um homem entrou a morte, e pela morte de um homem entrou o perdão e a vida. Irmão, por que Jesus teve que sofrer na cruz? Por que Jesus teve que passar por aquele vitupério? Por que Jesus teve que suportar o peso da cruz, que era aproximadamente 140 quilos? A planta a qual foi feito a coroa de Jesus era a cássia assíria. Os seus espinhos chegam aproximadamente a quase tamanho do meu dedo. Ela nasce no deserto da Síria. E não era uma coroa somente rodeando a fronte, não, era tipo um capacete. Por que Jesus teve que passar por aquele espancamento? A tradição e os historiadores contam que muitas das vezes os que eram sentenciados ao espancamento no pátio da prisão não saíam de lá vivos, não chegavam a alcançar nem a cruz, porque lá morria. Jesus teve a sua costa aberta, porque eram correias de couro com chumbo e com pedaços de ossos. Por que é que Jesus teve que suportar todas estas coisas? Por que é que Jesus teve que suar sangue no jardim Getsêmani? A palavra Getsêmani significa aquele que mói, ou a pedra que mói, porque o Getsêmani é um jardim de azeitonas, de oliveiras, e ali eles moíam o azeite, ou seja, a azeitona para fazer o óleo, halamacheia, e lá passou menefácia, e ali Jesus foi sendo moído. Eu ouvi esses dias atrás, e eu gostei dessa expressão, a nossa vitória, a nossa salvação não foi adquirida na cruz, porque na cruz só foi consumado o que foi decidido no jardim Getsêmani. Quando Jesus disse, Pai, se for possível, afasta-se de mim esse cálice. Ele não estava com medo. Ele não estava perturbado, assustado, afrontado por Satanás, porque naquele momento o inferno desceu no jardim Getsêmani. Satanás chegou na face de Jesus e disse, desista, porque um homem só não pode, de forma alguma, suportar esse peso. O peso do pecado da humanidade. É melhor você desistir. Quando Jesus disse, Pai, afasta de mim esse cálice, ele não estava com medo. Ele estava dizendo, Senhor, me ajuda a suportar aqui, porque eu não posso morrer aqui, eu tenho que morrer na cruz. Porque o peso da angústia, irmão, para os irmãos terem uma ideia, na história da humanidade, somente 5 pessoas suaram sangue. Somente 5 pessoas suaram sangue. Tudo ali suportado quando ele disse, está consumado, tetelestai. Ele estava dizendo, eu pago tudo, está tudo pago. Mas por que Jesus suportou tudo isso? Para te dar perdão.
E por que que ele queria te dar o perdão? Porque ele preparou uma mansão celestial lá no céu. Ele preparou uma moradia celestial lá no céu. E o diabo contemplou essa moradia. O diabo viu as ruas de ouro. O diabo viu o rio que brota do trono. O diabo viu as maravilhas que tem lá no céu. E ele sabe que lá ele não pode ir mais. Porque ele pecou no mundo espiritual, e quem peca no mundo espiritual não tem mais direito de perdão. Por isso que o teu perdão, a tua salvação só está para fora da sepultura. Porque depois da sepultura não tem mais direito. Aleluia. E ele aí fica lutando porque ele sabe para onde você está indo. Ele diz assim: eu tenho que impedir esse crente de chegar lá. Aí ele começa a colocar tropeços. Ele começa a colocar situações, porque o diabo só tem dois poderes: a mentira e a sedução. Aleluia. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, a morte física não é a pior condenação do pecado, mas a segunda morte. Tem muita gente preocupado: eu vou reencarnar. Eu vou, porque lá no centro espírita, nos espiritismo, para você ter uma vida aprimorada, tem que reencarnar 7 vezes. Hebreus capítulo 9, versículo 26, ao homem está ordenado morrer somente uma vez, depois vindo o juízo. Não pode morrer 2, 3, 4 vezes, não. Mas a morte física não é a pior delas. Não. A morte, a segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre. Eu não vou falar aqui essa noite do trono branco, porque o tempo não é cabível. Mas a pior morte vai ser quando Jesus bateu o martelo no trono branco, dizendo: fulano, 9 livros serão abertos, porque as pessoas vão dizer: não, espera aí, eu não ouvi essa palavra, não. Eu não escutei isso daí, não. Ele vai dizer: abra o livro aí das palavras, vai estar aberto. Abre ali o livro dos evangelhos, vai estar aberto. Abre o livro, quando chegar no final, a pessoa dizer: não, mas eu tenho certeza. Ele vai abrir o último livro, que é o livro da vida. Aí o anjo vai dizer: Senhor, sim, não está o nome aqui. Aí o Senhor vai dar ordem aos seus anjos: pegue-o e o lance no lago de fogo e enxofre. Isto é a segunda morte. Apocalipse capítulo 21 e versículo 8 fala sobre a segunda morte. A sua parte será no lago. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Porém, há uma palavra de vida para os que vencerem. Bem-aventurado e santo é aquele que tem a parte da primeira ressurreição. Que primeira ressurreição é essa, irmão? É o arrebatamento da igreja. É quando dos mortos, aleluia, o Rafael que está lá no paraíso vai ouvir a voz de Deus dizendo: Rafael, toma o seu corpo novamente. E lá da sepultura, lá onde ele foi sepultado, o seu corpo vai ser arrancado da sepultura e vai se encontrar com a sua alma e seu espírito. A minha mãe que está enterrado lá em Arthur Nogueira, ela vai ouvir o bradar de Deus dentro do paraíso. Alabia shuike manchovas. Iriabaia suia che bandukia seia. Niribadakaya chopedeia suia. Niribidikyo mandaia face arabaia cheia. Erra sui cherebia cheia. Nós temos uma viva esperança, irmão. A minha mãe vai ouvir a voz de Deus lá no paraíso. E ela vai sair da sepultura com seu corpo transformado. E eu vou encontrar com ela nos ares com o Senhor. Porque nós faremos parte desse maior evento da história. O maior evento, aleluia, que já a humanidade contemplou. Essa é a primeira ressurreição, irmão. Esta primeira ressurreição é o arrebatamento. Está em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 e 18. Mas eu não vou ler não, irmão, porque nós vamos meditar neles daqui a pouco. Cantares capítulo 5. É um texto tremendo. Ele se divide em 2 partes. A primeira parte mostra o noivo no céu. Mostra o noivo se banqueteando no céu com os seus anjos.
Mostra os anjos, mostra o Senhor Jesus Cristo banqueteando-se, quando ele diz no versículo: já entrei no meu jardim, minha noiva, minha querida, estou colhendo a minha mirra e outras plantas perfumadas, estou comendo o meu favo de mel e bebendo o meu vinho e o meu leite. Ele está num banquete. Irmão, eu preciso parar aqui. O tempo já é 20 minutos, mas eu preciso parar que eu vou parar. Irmãos, nós entramos em pânico. As lutas vêm sobre nós e nós entramos em desespero. Nós queremos arrancar o cabelo da nossa cabeça. Nós queremos, irmão, rolar no chão de desespero, dar murro na parede. Porque achamos que isso vai tirar Jesus do seu trono. Nós achamos que isso vai se desesperar Jesus, vai desestabelecer Jesus. Mas Jesus não, irmão. Jesus tem o controle de tudo. Você vai passando na tempestade, ele vai dizendo: eu estou contigo. Você vai chorando, ele vai dizendo: eu estou contigo. Você vai pensando: Deus, eu vou ser vencido agora por essa luta. Ele disse: não, eu estou contigo. Mas Deus está tudo. Não, eu estou contigo. Senhor, as portas estão fechadas, não tem problema, eu estou contigo. Vai passando, vai caminhando, vai andando, vai seguindo, porque eu estou contigo. Olha eu aí, minhas mãos aí. Jesus não se desespera em nenhum momento, irmão, porque ele está no banquete. Enquanto ele banqueteia-se com os anjos, ele trabalha na terra. Aleluia. Aleluia. Muitos teólogos acreditam que tudo o que vamos ver no capítulo 5 é um sonho da noiva. É um sonho da sunamita. Eu não vou entrar na parte histórica, irmão, porque se eu for entrar na parte histórica, aí já foi, o tempo acabou, né? Porém, eu não acredito nisso. Creio que ela viveu tudo o que está escrito no versículo 2. Eu dormia e o meu coração estava acordado. O que vamos acompanhar agora as suas situações são situações que acontecem simultaneamente. Ou seja, irmão, o capítulo 1 e o capítulo 2 estão acontecendo simultaneamente. Enquanto o noivo está no palácio, enquanto o noivo está no reino, enquanto o noivo está no trono, a noiva está aqui na terra. E qual é o comportamento da noiva? Qual é o comportamento da igreja nesta última hora? Qual é o comportamento daqueles que se dizem cristão? Foi feito o IBGE de quanto nós temos de cristão no Brasil. Nós já estamos a quase 50 milhões de cristãos no Brasil que professa a fé protestante. Quase 50 milhões de multidões de denominações. Há muitas denominações. Mas como é que está sendo o comportamento desses cristãos? Qual é a preocupação desses cristãos nessa última hora? É o que nós vamos estudar. O noivo se alegra em seu jardim com os seus amigos. Eu não vou ler os textos, irmãos, porque eu quero ganhar tempo, porque eu quero chegar até o final da mensagem hoje. Jardim, que ele diz assim, ó, já entrei no meu jardim. O que significa? Qual é a analogia? Qual é a ilustração que eu posso entender de jardim? Nós começamos com o primeiro jardim na terra. O primeiro jardim se chamava Éden, e não era para Adão e Eva. O primeiro jardim que foi feito na terra era para Lúcifer. Você não vai encontrar esse nome na Bíblia, irmão. Lúcifer não tem na Bíblia. Lúcifer, ele foi tirado de uma frase latim, que quer dizer anjo de luz. Lúcifer recebeu a dádiva de morar no primeiro jardim. A palavra Éden, no seu original hebraico, é delícia, prazer, regalias, bem-estar, aprazível. Jardim aqui está dizendo prazer, delícia. E qual é o melhor lugar, irmão, para sentir prazer e delícia? No céu. Porque os prazeres e as delícias físicas, irmãos, geralmente nos leva à bancarrota, mas não vamos entrar nesse assunto. Fala de beleza, perfume e descanso. O céu para onde nós vamos é isso e muito mais além do que pensamos. Eu vou ler esse texto, irmãos,
para os irmãos acompanharem comigo aí, tá? 1 Coríntios, capítulo 2 e versículo 9. Irmão, eu estou usando o celular para ficar mais rápido, viu, irmãos? E versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Irmão, nós vamos descrever o céu aqui essa noite. Mas essas palavras não alcançam de forma alguma a beleza do céu. Não, irmão, de forma alguma. De forma alguma. A beleza do céu, ela é indescritível. Mirra é uma goma, ele diz assim, olha. Sair do texto lá tem que voltar, irmãos. Cantares, capítulo 5. Já entrei no meu jardim, minha irmã, minha esposa, colhi a minha mirra. Mirra é uma goma, uma resina aromática medicinal, usada no óleo da unção. Êxodo capítulo 30, do versículo 23 e 31. Irmão, se você puder ler esse texto, é muito forte. E na purificação, na época, nesse texto, irmão, Esther, capítulo 2, versículo 12. Uma curiosidade do livro de Esther, irmão, é que lá você não vai encontrar o nome Deus. Irmão Cláudio, isso é possível? Ter um livro na Bíblia que não fala o nome Deus? Não, irmão. Não tem o nome Deus em Esther. Provavelmente quem escreveu o livro de Esther foi um caldeu. Não há provas. Mas por não se referir o nome Deus, então provavelmente foi um caldeu que escreveu o livro de Esther. E quando as noivas se preparavam para ter um encontro com o rei, quando as moças estavam todas elas estavam sendo purificadas, banhadas com azeite, com mirra. Isso, irmão, nos traz uma lição. A igreja tem que estar constantemente sendo banhada, sendo purificada, sendo limpa. Nós temos que andar pedindo perdão, Jesus. Perdão, Jesus, porque toda hora pecamos. Vamos continuar. Temperos, especiaria, porque ele também fala no texto, com as minhas especiarias. Especiarias é temperos ou várias plantas aromáticas. Aí ele fala de mel, produto produzido pelas as abelhas. O maná que caía lá no deserto, ele tinha um gosto de mel. O pão da vida, Jesus Cristo é o pão da vida. Isso está em João capítulo 6, do 48 ao 51. Se os irmãos puderem lê lá, irmão. Jesus é a rocha que sai o mel. Salmo 81, versículo 16. Meu Pai eterno. Jesus, por isso que eu falo, irmão. Às vezes você chega brabo diante de Deus e diz, Deus, eu estou brabo. Olha aí a minha situação. E de Deus vem mel. Aí você vai se abrandando. Aí você começa, oh Deus, perdoa-me. Eu sou fraco, porque de Deus, de Jesus sai mel. Isso está em Salmo 81, versículo 6, versos 16. E são as suas palavras que doce como mel. Salmo 119, versículo 103. Vinho, suco de uva. No casamento de Caná de Galileia, Jesus transformou água em vinho, pois o mesmo é o símbolo de alegria do Espírito Santo. Leite é usado, figuradamente a palavra significa abundância. Ou seja, quando a Bíblia fala de leite, ela está falando de abundância. Quando Jesus disse para Moisés, vai lá no Egito, tira o meu povo, porque eu vou levar eles a uma terra que mana leite e mel. Ele estava dizendo de abundância, de muito abundância. Isso está em Êxodo, capítulo 3, versículo 8 e 17, e Joel, capítulo 3, versículo 18. No céu haverá um banquete, Apocalipse 19, versículo 9. Amigos, é uma analogia dos anjos. Isso tudo que eu estou falando, irmão, é só no versículo 1. É para mostrar como que está o noivo. Irmão Cláudio, tem todas as... Não, irmão, isso aqui é tudo uma analogia, uma ilustração. É para nós termos uma abertura no céu para enxergarmos lá dentro. Por exemplo, se os irmãos forem ler Ezequiel capítulo 28,
Lá está falando de Tiro, não o rei, mas de Tiro, a cidade, o reino Tiro. Mas quando você vai estudar as miúcias do texto, você entende que aquele texto está falando de Lúcifer. Por quê? Porque Deus abre uma porta nesses textos para a gente enxergar a eternidade. Amém? Nós vamos continuar aqui. A noiva, ainda que ama o noivo, está desapercebida de sua presença. Nós olhávamos para o céu agora. Agora vamos olhar para a terra, irmão. Como que está a noiva? Como que está a igreja? Como que está os filhos de Deus? Meu Deus do céu, irmão. É triste, irmão. É triste. Versículo 2 começa assim: eu dormia, mas o meu coração estava acordado. Parece incoerente estar estas duas palavras que estão na mesma frase, são postas juntas. Dormir e acordar. Irmão, quem que pode fazer isso, irmão? Tá dormindo e acordado ao mesmo tempo? Olha como que a sunamita, ela se declara no texto. Ela diz assim, ó: eu dormia, mas o meu coração estava acordado. Compreendemos esta frase completa e entendemos, criamos entendimento, mas o meu coração estava acordado ou velando, vigiar algo. Irmãos, o que ela está querendo dizer assim? Eu não sei se os irmãos já tiveram, geralmente é depois do almoço, né? Que a pessoa acaba de almoçar, bate aquela canseira porque todo o sistema digestivo começou a entrar em ação. E aí toda a energia do corpo, ela é direcionada a toda a parte digestiva do corpo. Então o restante o cérebro meio que ele tira a energia do restante do corpo para poder ajudar toda a parte digestiva a fazer a digestão. Então te dá aquela moleza. É o cérebro que está diminuindo tudo para direcionar para o estômago, né? Então, quando você deita nessa hora, geralmente você dorme, mas você continua ouvindo tudo que está acontecendo em tua volta. Ou até mesmo quando você está assistindo alguma coisa, você está ali e a pessoa muda de canal, você já sabe que ela mudou, porque você continua ainda ligado. Você continua ainda em atenção. É isso que ela está falando. Ela estava dormindo, mas a mente dela ainda estava em atenção. Espero que os irmãos tenham entendido a explicação. Eu corro, irmão, para poder não ficar muito grande a live, tá certo? Para entendermos isso, vamos ler Mateus capítulo 25, versículo 1 ao 13. Irmão, Mateus capítulo 25 é uma parábola. Por que é essa parábola? Eu não sei se os irmãos conhecem a pastora Helena Raquel, e ela diz algo que eu concordo. Ela diz que Jesus não conta, porque a parábola é uma história física para contar algo espiritual. E ela diz, e eu concordo com ela, que Jesus não precisou criar essas histórias. Porque seria até uma mentira, né? Porque Jesus teve 29 anos, irmãos, com convívio no seu dia a dia com o povo. Então, todas essas parábolas que ele contou foram coisas que ele observou nesses 29 anos que ele estava em oculto, esperando o tempo do seu ministério. Então vamos lá. Então, quando Jesus conta a parábola das 10 virgens, ele está contando os costumes do casamento judaico. Eu não vou entrar por menores, porque o tempo não nos é permitido, mas é isso, irmão. A parábola das 10 virgens é o costume dos casamentos judaicos dos tempos bíblicos. Mas não é hoje, mas não, irmãos, porque hoje os israelitas, os judeus, eles sofreram muita influência da parte ocidental, ou seja, da parte europeia. Porque por causa de Israel ter sido muito invadida, para os irmãos terem uma ideia, irmãos, o primeiro solo
até o solo atual da Jerusalém antiga são 3 metros de entulho. Só para os irmãos terem uma ideia de quanto essa cidade foi derrubada e levantada, derrubada e levantada. Então, irmão, é mais ou menos isso, 3 metros, irmão, de entulho, que foi derrubado e foi levantado. Então, Jesus fez esta parábola das 10 virgens nos costumes judaicos. Nos costumes judaicos. Eu não vou entrar em pormenores, mas lá fala das 5 loucas e das 5 prudentes. Por que que umas 5 eram prudentes? Porque elas dormiram, mas elas se abasteceram. Porque nós vivemos tempo, irmãos, de angústia, de agonia. Nós estamos nos funilando para a volta de Jesus. Irmãos, são mais ou menos aí, irmãos, 118 profecias para a volta de Jesus. 300 e poucos, quase 400 referências à volta de Jesus. Então, irmão Cláudio, quanto dessas daí falta se cumprir? Mais nada, irmão. Mais nada, tudo já se cumpriu para a volta de Jesus. Qual que foi a primeira profecia a se cumprir? Gênesis capítulo 3, versículo 15. A semente da mulher nasceu, ressuscitou, pisou na cabeça de Satanás e tomou a chave da morte do inferno. Foi a primeira profecia para a volta de Jesus. Vamos continuar. Imprudentes, sinônimo de imprudência, descuido, desatenção e negligência. As 5 virgens imprudentes, elas estavam juntas com as prudentes, mas não tinham o mesmo cuidado. Assim é hoje na igreja, uns olhando e esperando o amado e outros perdidos em seus pensamentos com o mundo. Eles estão acordados, mas estão negligenciando a salvação. Olha lá, irmão. Meu Deus, isso é forte. Vou até me ajeitar aqui. Irmãos, elas eram virgens, as 10. Vestes brancas, lamparina, com a mesma promessa, com o mesmo noivo, mas cadê? 5 estavam de olho para o céu, e as outras 5 na terra. Eu vou falar, irmão. Irmão, é o que vai na igreja, e no vez de estar prestando na palavra, está lá no WhatsApp. No vez de estar orando para Deus usar o pregador, está murmurando, está criticando, está falando mal. Irmãos que no vez de estar orando, buscando a Deus, às vezes vai no culto, chega mais cedo, no vez de orar, não. Fica batendo em papo, o culto não começou, no vez de estar orando, aí depois o culto começa, Deus no trabalho, diz, mas Deus não usou o pregador. Está desapercebido. Está desapercebido. Está tão preocupado com o materialismo, está tão preocupado com as coisas dessa terra. Jesus, eu não coloquei esse texto, mas Jesus disse de uma parábola, que o rei mandou o seu servo chamar todo o povo, os mais ricos, as pessoas. Aí eu dizia, eu não posso ir. Por que você não pode ir no banquete? Porque eu comprei uma junta de boi, eu vou lá ver essa junta, irmão. Quem é que compra boi sem ver antes, irmão? O outro falou assim, não, eu comprei uma terra e eu preciso ir lá ver essa terra, irmão. Quem é que compra uma terra depois que vai lá ver? O outro diz assim, não, eu acabei de casar, não posso. Pega a tua noiva e vai junto. Desculpas em cima de desculpas para as coisas do Senhor, enquanto o materialismo vai tomando conta. É dinheiro daqui, é dinheiro dali, é dinheiro de lá, e daqui. Irmãos, estavam juntas, mas as 5 estava desapercebida. O nosso irmão Israel Cavalcante, irmão, seja bem-vindo, Deus abençoe. Continua orando aí por nós aí, irmão. Aleluia. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas, ou tosquenejaram em algumas traduções, e adormeceram. Nesta última hora visível, o cansaço da igreja. Muito trabalho e preocupações com as coisas deste mundo. Conferimos isso na frieza e no sobrenatural, que desapareceram de dentro dos templos. A noiva prudente,
mesmo com todo o peso das lutas do dia a dia, ela buscava se encher da sua lamparina. Eu vou ler, irmão. Tem um texto que não está aqui no meu esboço, mas eu vou ler. Eu vou ler, irmão, porque é necessário ler. Salmo, se você está me acompanhando aí, Salmo 74. Salmo 74, versos. Eu não estou bem certeza do texto, mas vamos lá. Salmo diz assim, ó, já não vemos os sinais, já não há profetas. Salmo 74, versos 9. Diz assim, ó, já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quantos... Meu Deus eterno. Já não há profetas, irmãos. Cadê os profetas, irmãos? Cadê aqueles que levantavam na Santa Ceia para dizer, não toca, está em pecado? Cadê, irmãos? Meu Deus, cadê, irmãos? Não há mais sinais, não há mais batismo no Espírito Santo. Não há mais cadeirantes largando as suas cadeiras de rodas. Os mudos não estão mais falando, os cegos não estão mais enxergando, os surdos não estão mais ouvindo. Pelo contrário, irmão, a nossa igreja tem que estar se adequando, fazendo rampa para os cadeirantes, fazendo banheiro acessível, fazendo, irmão, colocando pessoas para treinar libras, porque nós não temos mais poder, irmãos, para dizer, mudo, volta a falar, surdo, volta a ouvir, nós não temos mais poder para isso. Aleluia! Mensagens frias, mensagens oca, mensagens que não diz nada com nada, mensagens que não nos toca mais, mensagem que não nos faz mais nos humilhar nos pés do Senhor. São dias trabalhosos, são dias angustiosos, tanta fofoca, mãos, é tanta fofoca, é tanto disse-me-disse, é tanta gente querendo puxar o tapete do outro, é tanta gente brincando por causa de cargo, é tanta gente querendo se aparecer, é tanta gente querendo estar lá na frente, irmão, para poder se aparecer. O altar da oração está vazio, eu vou falar isso daqui a pouco. Meu Deus, o tempo já está indo, irmão, preciso correr. Em verdade vos digo que vos não conheço, irmão do céu. As 5, o noivo veio, as 5 prudentes foi, aí as 5 loucas ou as 5 imprudentes saíram para comprar óleo. Quando voltaram, ela chegou, olha, está aqui o nosso óleo, deixa lá. Ele olhou e falou, quem são vocês? Não conheço não. Ô irmão, mas calma aí, como assim não conhece? Irmão, meu Deus, naquele dia, vou dizer, mas eu participei da ceia. Eu ouvi todas as palavras, as pregações, eu estava lá. Eu participei do rebanho do pastor tal. Pode ir lá no livro, lá onde estão os nomes dos membros, está o meu nome, está aqui minha carteirinha de membro. Aleluia. Quanta gente vai tirar a carteira e vai dizer, tá aqui minha carteirinha de membro, ó. Eu sou da igreja tal, tá aqui, deixa eu entrar aí. Ele vai dizer, não te conheço não. Lá, baixuia. E canto repa, sui canto remaia ceia. E me diga que assume de face a maia cheia. Mas eu era filho do pastor. Eu era filho da ciclo de oração, da irmã do ciclo. Ela rodava na igreja. Eu não te conheço. Mas a minha esposa, eu levantava de madrugada, ela estava orando. Eu não te conheço, não. Mas espera, a minha namorada ela era crente. Ela era solista do grupo da moça. Eu não te conheço, não. Não, mas espera, eu era presbítero. Eu sentava lá no... Não, eu não te conheço, não. Meu Deus. Meu Deus. Versículo 3, irmãos. Já tirei a minha túnica. Como posso vesti-la outra vez? Já lavei
os meus pés, como voltarei ou voltar a sujá-los? Vamos ver a luta entre a carne e o espírito. Romanos, esse texto aqui eu preciso ler, irmãos. Esse texto aqui eu preciso ler, porque eu creio, irmão, que tem gente que não vai estar assistindo agora, mas depois vai assistir no gravado e Deus precisa falar com essa pessoa. O Espírito Santo está me falando aqui. Romanos capítulo 7, versículo 15. Diz assim, ó. Porque o que eu faço não aprovo, pois o que eu quero, isso não faço. Mas o que eu aborreço, isso eu faço. Vou repetir, irmão. Porque o que faço, não aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que eu aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Como sou infeliz, quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação no meu pensamento. Eu sirvo a lei de Deus, mas na prática sirvo a lei do pecado. Lembra que eu falei no começo, irmão, que a gente tinha que andar de joelho? Que a gente tinha que andar pedindo perdão, 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 porque é uma luta, irmão. É uma luta, é uma guerra. Não há santos. Se você chegar para um judeu e dizer assim, olha, eu sou santo porque eu sou servo de Deus, ele vai dizer, rapaz, você é doido. Porque a palavra santo no original, irmão, do hebraico, que é kadosh, irmão, ninguém alcança isso não, irmão. Nós somos pecadores justificados e que caminha na terra debaixo da misericórdia de Deus. Eu vou abrir um entre parênteses aqui porque eu preciso falar, irmão. Quando Deus, na sua grandeza, olha para a terra e me vê, Ele não vê a mim, mas Ele vê o sacrifício de Cristo. Ele vê o sangue de Cristo. Por isso que Ele não me fulmina, porque eu sou dos homens o mais pecador. Eu dobro o meu joelho e digo, Deus, eu sinto vergonha dos meus pecados. Por isso que a Bíblia diz que você tem que tirar a trave do teu olho para tirar cisco do teu irmão. E quantos fazem ao contrário, irmão? Coloca um tampo e diz assim, eu vou apontar. E às vezes a situação dele está pior. Mais uma vez a noiva se vê em um questionamento. Despida, não tornarei a vestir. Pés lavados, não os tornarei a sujá-los. Quando saímos de uma luta ou de uma provação, não queremos mais voltar lá. Parar o que estamos fazendo, buscar, orar, ficar no quarto em secreto, onde não há aplausos nem holofotes. Eu preciso parar aqui, irmão. Irmão, o altar da oração está ficando vazio. Porque quem quer ficar no quarto escondido, irmão? Nós vivemos hoje uma luta desenfreada para ser diferente. Nós temos tantas redes sociais, nós temos o TikTok, como é que é? TikTok. Nós temos o Instagram, nós temos o YouTube, nós temos o Facebook, nós temos o Twitter. Todo mundo nessas redes sociais, irmão, está tentando fazer alguma diferença.
Está todo mundo tentando expor alguma coisa diferente. Porque, irmão, há um desespero, há uma carência do ser humano para chamar a atenção para si. Há uma carência do ser humano para ser visto. Todo mundo quer ser visto, irmão. Todo mundo quer ser contemplado pela a exposição que a internet está dando. Mas a oração não, irmão. Olha o que a Bíblia diz. Entra no teu quarto. Fecha a porta sobre ti. E o Pai que te vê em secreto te recompensará. Quem que é isso, irmão? Lá no joelho, lá no quarto. Quem está vendo? Quem está me aplaudindo? Meu Deus, eu estou orando aqui, ninguém está vendo que eu estou orando. Eu fui uma vez no culto. Eu vou contar aqui o peixe, mas não vou contar o pescador. E o pastor começou a se gabar no púlpito. Que estava orando meia hora. Irmão, esse dia aqui eu orei meia hora, irmão. Ô, irmão. Meu Deus. Vamos continuar. Entrar em guerra por causa de um mundo mau. Meu Deus. Irmãos, Jeremias foi chamado profeta chorão. Ele disse: Senhor, transforma minha cabeça numa fonte e os meus olhos num rio para que eu possa chorar pelos filhos de Sião. Irmão, em Ezequiel capítulo 22, versículo 37, se eu não me engano, Deus diz assim: eu procurei um que se colocasse na brecha entre mim e esse povo para que eu não destruísse. Mas eu não encontrei. Deus está dizendo assim: eu procurei nos altares da oração alguém que estivesse chorando por esta terra. Quem é que pode largar os seus problemas e chorar pela Cracolândia? Aqueles jovens, aquelas moças lá na Cracolândia. Os jovens que estão nas casas de recuperação, você consegue, irmão, largar os seus problemas e lembrar dessas casas de recuperação. Tem o Bom Samaritano aqui em Curitiba, tem outro, o Caminho de Imaús. Você consegue parar, irmão, e esquecer as tuas dores para lembrar as dores dos outros. Aleluia! O mundo está, irmão, de ladeira abaixo. E nós não estamos orando por este mundo. Quantos jovens na prostituição, quantas moças ficando grávidas. Nós vemos o caso aí dessa menina de 10 anos. O diabo está fazendo ruaça na terra. Não, vamos fazer aqui um cultão aqui. Vamos colocar um caminhão. Não, irmão. O mundo já está saturado da palavra, da letra. Irmão, precisa a gente no altar dizendo: Deus resgata. Irmãos, nos heróis da fé, eu não vou lembrar agora o nome do pastor, mas está no livro dos heróis da fé. Ele foi fazer missões numa tribo. Eu já estou terminando, irmãos. Ele foi fazer missões numa tribo. E ele chegou lá naquela tribo e começou a pregar. O Senhor disse: não, para. Vai orar. Aí ele foi lá para o meio da mata orar. Aí ele passou o dia inteiro orando e a noite inteira. Quando ele foi levantar, o Senhor disse: onde você vai? Ele falou: não, eu vou lá orar. Eu vou lá pregar. Ele disse: não, ora mais. Paz do Senhor, pastor Dejair de Oliveira. Pastor Dejair. Pai Senhor, pastor, seja bem-vindo, pastor. Senta aí na mesa, vamos ouvir um pouco a palavra de Deus. E ele ia levantando de manhã, já tinha orado o dia inteiro, a noite inteira. Ele falou: o Senhor disse: não, continua orando. Continua aí orando. E aí ele orou mais o dia inteiro, a noite inteira. No outro dia, já o segundo dia de oração, ele falou: agora eu vou lá pregar, Jesus. Agora eu estou pronto para pregar para os índios. Ele disse: não, continua orando. Aleluia. Continua buscando.
E aí ele voltou e passou o dia inteiro e a noite inteira. Quando chegou no outro dia, ele falou: e agora, Senhor? Ele já estava quebrado, ele já estava virado pó. Ele disse: agora, Senhor, o Senhor quer que eu continue aqui? Ele disse: agora você pode entrar lá e pregar 3 dias de oração, irmão. Aleluia. Niribaia sui cantaramaia cheia. Niribaia suia. Os altares estão vazios, irmão. Os púlpitos amarrotados. Eu quero cantar. Deixa o CD que eu vou cantar. Eu quero pregar. Deus dá uma palavra. E os altares da oração. Irmão, eu tive um pastor José Carlos. Ele disse: irmão Cláudio, ore 5 horas para pregar 5 minutos. Iribaia candarabaia suia. O pastor dizia para mim: ore 5 horas para você pregar 5 minutos. Nós temos teólogos demais, irmão. Nós temos teologia demais. Meu Deus do céu, como os irmãos falam do hebraico, como os irmãos falam do grego, como os irmãos falam das muralhas de Jericó, 6 metros de altura, 4 de largura. Como fala da extensão do Mar Vermelho. Como fala, irmão, quantos dias, se não fosse o desvio pelas terras dos filisteus, levaria para chegar em Jerusalém 16 dias, se Deus não tivesse levado o povo de Israel a terra dos filisteus. Não, irmão. Precisamos de oração. Eu vou continuar aqui, irmão. Jonas capítulo 1 e versículo 6, eu vou ler, irmão. Eu já estou aí com 56 minutos, mas eu vou ler esse texto. Jonas capítulo 1. Se você estiver me acompanhando, acompanha aí comigo. Jonas capítulo 1, versículos 5 e 6, diz assim, ó: então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo se deitado, dormiu um profundo sono. Eu vou parar no versículo 5. É isso que está acontecendo com o mundo, irmão. As pessoas estão desesperadas por uma solução. As pessoas estão depressivas. As pessoas estão doentes. As pessoas não sabem mais para onde correr. E triste, irmão, a igreja hoje não é mais o objetivo do mundo. Antigamente, eu sei disso, irmão, porque um dia eu estava na porta da igreja da Madureira. Entrou uma moça desesperada no corredor e disse: socorro, meu pai está endemoniado. Hoje você não vê mais acontecendo isso, porque as pessoas não têm mais a igreja como alvo de socorro. E aí elas vão abrindo mão de suas coisas, e vão abrindo mão em tantos lugares que não traz solução nenhuma. Versículo 6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Ou aqui na minha tradução, dorminhoco. Levanta-te, clama a teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que nós não perecemos. É o mundo, irmão. É o mundo que está dizendo para a igreja: clama por nós. É o alcoólatra, é o cachaceiro que passa na tua rua. É o jovem que está usando droga debaixo daquela árvore, naquela pracinha. É aquela moça que passa com 14 anos, com barriga grávida. Mas nós não fazemos isso, irmão. Nós preferimos tacar pedra. Quantos estão desviando de dentro das nossas igrejas porque nós preferimos tacar pedra? Porque nós preferimos julgar do que orar. Caiu, agora vamos tacar pedra. Joga para escanteio, aponta o pecado dele. Meu Deus. Aleluia. O mundo está em tempestade. Igual este texto de Jonas, está tão indiferente com a desgraça que viria sobre Nínive, ou a cidade de mais ou menos, irmão. A igreja está igual Jonas. Jonas recebe a palavra de Deus, e no vez dele ir para Nínive, que é a capital da Síria, ele quer ir para Tarse. Eu vou para Tarse, eu vou fugir, mas ele não estava fugindo de medo não, irmão.
como muitos pregadores falam. Não, irmão. Porque a Síria naquela época era a pior inimiga. É a nação mais inimiga de Israel. Ele disse, se eu não for Deus, acabou os inimigos do povo de Israel. Mas, irmão, ele não sentiu misericórdia do povo. Aí os irmãos sabem da história de Jonas. Ele foi vomitado 3 dias, caminhou, passou pela cidade, subiu o morro, ficou parado, nasceu uma boboreira, a boboreira morreu. Aí ele sentiu pena da boboreira. Aí lá em Jonas, capítulo 4, versículo 10 e o versículo 11, Deus desce para conversar. Ué, Jonas, o que está acontecendo que você está bravo? Ué, o senhor fez brotar aqui a boboreira, deu aqui, está fazendo sombra para mim, ela morreu, deu um bicho aqui, morreu. Aí ele falou, ué, Jonas, mas você está preocupado com essa boboreira que você não plantou, não regou, não cuidou? E não está preocupado com os ninivitas? 120 mil crianças. Jonas, 120 mil crianças vão morrer se você não pregar, porque eu vou destruir essa nação. Eu vou matar essa nação por causa do pecado deles. E você não está preocupado com as crianças. Por isso que eu falei dessa menina de 10 anos. São crianças que estão sendo espancadas. São crianças que estão sendo abusadas dentro de casa pelos seus familiares, por parentes. Essas crianças não têm voz, nós que temos que gritar por elas. Essas crianças não têm como se defender, porque geralmente é alguém da família. Estão debaixo de ameaças. Estão debaixo de ameaças dizendo, se você contar eu bato. Se você contar eu te machuco. E elas estão sofrendo, é nós que temos que gritar por elas. Deus, socorre. Aí Deus chega para Jonas e diz, você não se importa, 120 mil crianças, Jonas, vão morrer. Adolescentes, jovens, sendo destroçados por Satanás. Mas não, olha como aquele jovem é. Olha como é que está se vestindo. Não, irmão. Eu fui fazer um trabalho missionário numa cidade chamada Frutal. Até fui enviado pelo meu pastor, Dejair. Chegando lá naquela cidade, o meu professor Washington, na época, que, meu Deus, me ensinou muito. Ele chegou para mim, eu quero uma mocidade aqui. Eu quero uma mocidade aqui. E nós tínhamos muitos jovens ainda, que não era totalmente assim. Um deles, que ainda conversa até hoje, o Wesley, o Eurípides, que é o neto. E aí eu falei, tá bom, no domingo a mocidade vai estar cantando. E o primeiro grupo da mocidade que cantou na Vila Esperança, em Frutal, estava as moças de shortinho, top. Os rapazes, camisa regata, boné, de bermudão e chinelo. Os irmãos vieram em cima de mim, irmão Cláudio, você tá louco? Colocar esses jovens para cantar. Lá no altar eu falei, irmão, vai orar. Irmãos, um mês depois, debaixo de oração, de jejum, eles estavam de terno, de gravata, de Bíblia, as moças de saia, de vestido. Porque, irmão, a oração quebra jugo. A oração, vamos ler, irmão. Eu vou ler aqui, irmão, Isaías 20, esse texto aqui é forte, irmão. Esse texto aqui é forte. Isaías, e eu já vou partir para o final, irmão, porque nós já estamos com 1h03. Mas eu precisava, irmão, falar dessa parte. Isaías capítulo 26, versículo 18. Diz-nos a palavra dessa forma. Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, porém temos a luz, o vento. Livramento, não trouxemos a terra, nem caíram os moradores do mundo.
Em outras traduções está dizendo assim, olha, e não trouxemos salvação na terra. A igreja está com dores de parto, irmão. A igreja está gemendo. A igreja está sofrendo. A igreja está oprimida. Há tantas leis lá no Congresso querendo ser aprovada contra a igreja. Querendo tributar a igreja. Colocando a igreja contra a parede. A igreja está gemendo, eu sei disso, irmão. Os pastores estão tendo que gemer em cima do púlpito, porque há uma luta, uma guerra dentro das igrejas. Mas o trabalho da igreja é trazer salvação no mundo, irmão. Nós somos o para-raio dos milagres de Deus. Se nós nos calarmos, quem é que vai socorrer a igreja? Vamos continuar. Então fico aqui, irmão, o clamor do capitão do navio de Jonas. Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Mas eu quero falar sobre o arrebatamento. Eu quero falar sobre o arrebatamento. Vem comigo, irmão. Eu vou fazer uma oração, 20 minutos a mais e eu termino a pregação. Deus, eu vou agora descrever como vai ser a tua volta. Mediante o que a Bíblia diz, Deus me ajuda a levar agora, meu Pai, cada um que está assistindo comigo. E os que vão assistir depois no gravado, Senhor. Deus ajuda a levar, Senhor, estas vidas a se encontrar com as mansões celestiais em nome de Jesus, Espírito Santo. O que vai acontecer primeiro, irmão? Quando chegar o momento do arrebatamento. O momento em que Jesus... Irmão, esse negócio de dizer que Jesus não sabe quando vai vir, isso é balela, irmão. Jesus é Deus e Ele sabe quando que Ele vai vir. Jesus vai se vestir com as vestes de casamento, as vestes nupciais. Vai armar sua caravana. Quem vai acompanhar Jesus? Os anjos. Os arcanjos e os querubins. Por que os arcanjos? Os arcanjos, os querubins e os serafins. Por quê? Porque os serafins são os protetores do louvor. Os querubins são protetores da santidade de Deus. E os arcanjos são os soldados militantes da guerra de Deus. Por que que os arcanjos vão vir? Porque Satanás vai tentar impedir o arrebatamento. Irmão Carlos, mostra aí para mim na Bíblia. Vou te mostrar. Cantares, capítulo 3, versículos 6 e 8. Diz-nos a palavra assim: quem é esta que sobe do deserto, como colunas de fumaça, perfumado de mirra, de incenso e de todos os pós dos mercadores? Eis aí a leiteira de Salomão. Leiteira, irmão, era aquele trono móvel. Sabe de Ezequiel capítulo 1? Que Ezequiel, 5 anos tirando argila do rio Quebar. 5 anos bardeando, no 5º ano que ele está fazendo esse trabalho, ele vê o trono movível de Deus. E ele começa a descrever o trono. Vamos continuar. Olha lá, eis aqui a leiteira de Salomão. 60 valentes estão ao seu redor dela, dos valentes de Israel, todos armados de espada, destroços na guerra, destros na guerra, cada um com a sua espada à cinta, por causa dos temores noturnos. Aleluia! Quando o Senhor descer nos ares com sua comitiva, Satanás e os seus demônios, porque existem os principados e as potestades que não ficam na terra, porque os que estão na terra são demônios menores, os demônios maiores estão na região celestial, são as potestades e os principados. Quando Satanás e os demônios virem Jesus com sua comitiva, eles iriam contra Jesus. Mas quando eles for contra Jesus, guerreiros destros na batalha, levantarão as suas espadas e irão contra Satanás. Aí o Senhor vai estabelecer o seu trono. O primeiro sinal vai ser a trombeta.
Os mortos serão os primeiros a ouvir a trombeta, porque a trombeta não soará na terra, irmão. As trombetas soarão dentro do paraíso. Capítulo 15, versículo 51. Eu vou ter que ler, irmão. Eu sei que o horário já foi, mas eu tenho que ler. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. E escutem bem. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Primeiro veio a comitiva, para nos ares. A trombeta toca, são 7 trombetas. Quando a última trombeta tocar no paraíso, Deus dá ordem ao arcanjo Miguel. E o arcanjo Miguel larga a comitiva. Mateus capítulo 25, versículo 6. E à meia-noite se ouviu a voz, dizendo: aí vem o amado. Eu não sei aonde você vai estar. Eu não sei o que você vai estar fazendo. Mas neste momento, vai haver um estrondo no céu, porque a voz do arcanjo Miguel soará nos 4 pontos cardeais. Nesse momento, nós poderemos estar com o melhor fone de ouvido, ouvindo no som mais alto, estridente. Quando o arcanjo Miguel bradar no céu, nós ouviremos. Depois nós seremos transformados. Está aqui o versículo 51. Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Por que fala, irmão, lá em Mateus, uns estão dormindo e outros estão na colheita? Porque quando é dia aqui, na parte da Ásia e em algumas partes da Europa, são noite. E quando algumas partes da Europa e algumas partes na Ásia são de dia, aqui é noite. Então o arrebatamento vai acontecer simultaneamente. E nós seremos transformados. Seremos arrancados na terra. Mateus capítulo 24, versículo 31. Quando nós sermos transformados, primeiro a voz do arcanjo Miguel, depois o Espírito Santo vem e nos transforma. Depois os anjos que estão com a comitiva, meu Deus do céu, sairão nos 4 cantos da terra e arrancarão com toda a força, que a Bíblia chama de arrebatamento. A palavra grega para arrebatamento é rapto, arrancado com muita força. Os anjos virão como um raio e tomarão as nossas mãos e nos arrancarão da terra com força. A palavra rijo de Mateus capítulo 24 e 31 é a mesma coisa da palavra alarido em 1 Tessalonicenses capítulo 4. É um som muito alto, muito forte. E depois, irmão Cláudio, o que acontece? Nós nos encontraremos junto. Meu Deus, a hora que nós chegarmos nos ares, os mortos que ressuscitaram com Cristo já estarão lá. É nesse momento que os entes queridos se encontrarão. É nesse momento que nós nos abraçaremos. Nós não conheceremos a vida que ficou para trás. Irmão Cláudio, como que você me diz isso? Você está mentindo. A Bíblia diz que nós veremos Abraão, Isaac e Jacó. E eles serão os mesmos, Abraão, Isaac e Jacó. Então eu vou ver o meu sobrinho, eu vou abraçar ele. Quando a minha mãe estava no caixão, o corpo já estava vazio. O rapaz chegou para mim e disse: olha, pode fechar o caixão? Eu disse: espera um pouquinho. Estava todo mundo lá para fora chorando. Eu entrei dentro da sala onde estava o caixão, deitei nas mãos dela gelada. E disse para ela: mãe,
Eu sei que ela não estava ouvindo, irmão. Eu não estava numa sessão espírita. Mas numa despedida de filho para uma mãe, eu disse: mãe, é só mais um pouquinho. É só mais um pouquinho e nós vamos estar juntos. É só mais um pouquinho e nós vamos estar juntos. Aleluia. Nessa pandemia, irmão, tá morrendo tanto crente, tanto cristão. O nosso irmão Geraldo, meus pêsames, meus sentimentos para a família. Não tem problema não. Suporta as lutas, suporta a guerra, que nós vamos estar tudo junto lá. E depois, irmão Cláudio, que nós nos reunimos tudo, haverá o julgamento da igreja. Não para condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E depois, irmãos, depois do julgamento, eu não vou falar dos galardão, porque o tempo já está indo e eu estou correndo aqui, irmão. E depois do julgamento, depois que o Senhor premiar todos aqueles que lutaram, todos aqueles que pelejaram a boa luta, trabalharam na obra do Senhor, foram fiel. Aí depois que o Senhor tudo, a gente vai, irmão, em direção às mansões celestiais. A primeira visão, irmão, será o muro. O muro, irmão. Irmãos, aleluia. A largura do muro é 64 metros. A largura do muro, irmão, é 64 metros. O muro, irmão, tem 2.200 quilômetros. 2.200 quilômetros. Fizeram os cálculos, os matemáticos fizeram um cálculo. Cabe dentro da Nova Jerusalém de uma forma confortável quase 20 bilhões de pessoas. Eu vou repetir, irmão. O muro tem 64 metros de largura. A sua circunferência dá mais de 2.200 quilômetros. Cabe dentro, lá dentro, mais de quase 20 bilhões de pessoas. O planeta Terra hoje tem 7 bilhões e 500 milhões de pessoas. O planeta Terra seria um bairro da Nova Jerusalém. Um bairro, uma vila da Nova Jerusalém. Está lá os muros. Depois, segundo, o muro alto, o resplendor do muro. Depois as portas. Como que as portas? Não é de madeira, não é de ferro. É pérola, irmão. Uma pérola gigantesca. E o que mais tem, irmão Cláudio? Os fundamentos. São 12 rochas aonde a cidade está sustentada. E nos muros e nas portas e nos fundamentos os nomes dos apóstolos e das 12 tribos. E em cima de cada porta são 12 portas. 12 portas. 3 portas de cada lado, porque a cidade é um cubo, a cidade é um quadrado. Em cima de cada porta tem um anjo sentinela, porque ela está fechada. Lá no Apocalipse capítulo 21, nos últimos textos, diz que ela não vai mais se fechar. Ela não vai mais ficar fechada. Mas hoje ela está com as portas fechadas. Porque ainda a igreja está aqui na terra. Mas depois de tudo consumado, essas portas ficarão abertas. Mas hoje, como ela está fechada, tem que ter sentinela. Em cada porta tem um anjo. Aleluia. A sexta visão. A gente olha para a cidade, aquele resplendor. Qual que é o resplendor? É de ouro. Toda a cidade é de ouro. Nós olhamos a cidade de longe. Nós paramos diante do muro. Irmão, toda aquela multidão, mais ou menos quase 1 bilhão de pessoas vão subir no arrebatamento, irmãos. Quase 1 bilhão de pessoas vão subir no arrebatamento.
Jesus vai estar lá na frente, nós vamos parar diante do sentinela. E a igreja vai dizer: levantai a porta as cabeças, deixa entrar o Rei da Glória. O sentinela lá de cima vai dizer: mas quem é o Rei da Glória? Nós vamos apontar para Jesus e dizer: Ele é o Rei da Glória. E eles vão insistir novamente, porque lá no céu não entra nosso nessa desse jeito. Mas quem é o Rei da Glória? E nós vamos dizer: este é o Rei da Glória. E depois que a porta se abrir, que a porta de pérola se abrir, o que nós vamos ver dentro dessas muralhas? Primeira coisa que nós vamos ver, irmãos, tá todos os textos aqui, irmão, eu não vou citá-los, porque o tempo já foi. Primeira coisa que nós vamos ver, o pasto, um pasto verdejante. Jesus disse: eu sou a porta, quem passa por mim encontra pastos. Primeira coisa que nós vamos ver é um pasto verde, um verde que nunca ninguém viu, irmão. Um verde, uma grama verde. No meio desse pasto, uma rua de ouro. De ouro. Essa rua, irmão, ela vai sair numa praça de ouro. E lá naquela praça, irmão, tem casas, muitas casas. Tem muitos edifícios. Isaías capítulo 26, versículo 18. Versículo 20. Vai, povo meu, entra nos quartos e fecha as portas sobre ti até que passe a ira. Nós vamos passar por essa praça. Quando nós estivermos chegando perto da praça, nós vamos ouvir barulhos de rio. Salmo 46, versículo 4, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. E nós vamos continuando subindo a rua, irmão. Depois de conhecermos a cidade, existe 3 salas, eu vou falar só de uma. Nós vamos entrar na sala do banquete. Jesus vai nos servir. Jesus vai nos servir, irmão. E depois, irmão, agora eu parto para o final. Depois de nos banquetearmos, depois de saciarmos a nossa fome de Deus, Jesus vai falar: agora vocês vão ver aquilo que Moisés queria ver. Vocês vão ver agora o que Jacó quis saber. Vocês vão ver agora Deus. Aí o Senhor Jesus, com a sua noiva, vai nos levar na sala do trono. Lá no trono vai estar Deus. E Deus, irmão, nós vamos ver a face dele. Moisés disse: eu queria ver a tua face. Ele disse: homem nenhum pode ver minha face, não morre, mas aquele dia nós vamos ver. Nós vamos saber porque Moisés quis saber o nome dele. Ele disse: aquele dia nós vamos saber o nome dele. Apocalipse 22, 4. Quando nós estivermos diante de Deus, ele vai pegar um lenço. Eu não sei que tamanho que lenço é esse, irmão. Ele vai chamar crente por crente e vai começar a limpar dos nossos olhos toda lágrima. Ele vai colocar a mão no nosso ombro e vai dizer: valeu a pena. Valeu todas as tuas lágrimas. Você lembra quando você gemia e dizia: eu não vou aguentar não. Valeu a pena. Aí ele vai chamar o outro. Valeu a pena. Você foi fiel. Você suportou quando todos te abandonaram. Quando todos viraram as costas para você, você suportou. Valeu a pena. Valeu a pena. Aí ele vai passar o lenço nos teus olhos e você vai entrar para o descanso. Aí ele vai chamar o próximo, um por um. E Deus com o lenço vai enxugando as lágrimas de cada um e dizendo: valeu a pena. Eu vi quando você sentiu aquela dor. Eu vi quando você foi humilhada. Eu vi quando você passou por aquela provação. Eu vi quando você levantava de madrugada e dizia: Darabandarabaia sui cantorebarabacheia. Diribaia sui canderebaia cheia. Aleluia. Irmão, obrigado. Desculpa, irmão, ter se emocionado, porque não tem como falar de Jesus
e do céu e não se emocionar. Eu quero terminar 1h e 24 minutos de live. Eu quero terminar aqui essa live, irmão, agradecendo a todos os irmãos, os que comentaram, não sei quantos irmãos ali a minha irmã respondeu, mas eu quero aqui deixar um abraço para o Israel, o pastor Dejair, a Marilúcia, a Vânia e o Bauer, o Lindomar, quem? Adair Chaves, a Neia e o Chico, a Alessandra Venâncio, irmãos, tantos outros irmãos aí que estiveram conosco nessa live. Irmão, me perdoa, irmão, por ter derramado lágrimas aqui. Eu tenho pedido graça para Deus, irmãos, porque é uma hora difícil, irmão. Não é um presidente que vai resolver, irmão. Não adianta ficarmos nos estapeando, achando que A e B vai resolver. Não, não é partido. Não, irmão, só Jesus, irmão. É só na oração. A Bíblia diz assim, que nós temos que orar pelo país onde está para que haja paz. E nós temos que orar pelo Brasil, irmão. Pai, em nome de Jesus, ó Deus de misericórdia, obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor, que meu Pai eterno, que muitos tenham chorado, sentido a Tua presença comigo, Senhor. Os que assistirão depois no gravado, Deus renova, Senhor, cura agora. Deus, vai aonde está a enfermidade, arranca essa enfermidade. Deus, a Tua filha que está pedindo um sinal, porque ela já não suporta mais esta provação. E o Senhor está me dizendo agora, suporta mais um pouquinho. Resista mais um pouquinho, porque eu já estou enviando agora a providência. Eu tenho visto 1 ano e 6 meses você tem passado por esta provação, mas eu estou dando um fim agora, diz o Senhor. O Senhor agora está entrando com a providência neste deserto. Se alegre agora em nome de Jesus. Deus, obrigado. Em nome de Jesus, irmãos, antes de nós terminarmos, irmão, nós estamos com 4 vídeos no canal Ensina-me Silva. Irmão, nos ajude, irmão. É uma linguagem simples, não é uma palavra, não é linguagem de universidade. Não, irmão, é uma linguagem simples. É uma teologia simples, é uma teologia fácil de entendimento. Nós estamos falando sobre Deus. O primeiro tópico foi o nome de Deus. Deus tem um nome. Então, irmão, corre lá, irmão. Assista lá, irmão. Dá essa alegria para nós, essa vitória para nós, irmão. Ajuda a divulgarmos esse canal. Muito obrigado. Deus abençoe a Solane e a Vitória, que ficou quietinha aqui, porque isso é milagre, né? Ela queria participar, irmão. Quer deixar o Pai Senhor aqui? Vem aqui dizer Pai Senhor para os irmãos. Fala, Pai Senhor. A Pai Senhor é todo mundo que está assistindo. Fala assim, bom frio para quem tiver com frio e bom calor para quem tiver com calor. Bom frio para quem tiver com frio, bom calor para quem tiver com calor. Irmãos, ficam com Deus e tenham um bom final de semana e uma boa noite. Amém. Amém. Encerrou? Hã? Então, se bom frio para quem tiver com frio.